Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo importante. E esse, eu diria que é extremamente importante e impactante, né? Essa matéria, para vocês verem, não está em qualquer jornal, mas é uma mídia tradicional do mundo, né? Que é o The Jerusalem Post. E é uma carta, tá? Um editorial que está em vários jornais em Israel e o principal deles, né, o The Jerusalem Post, onde uma carta dos judeus, né, foi escrita para Jared Kushner, o genro do Donald Trump, que é judeu, né, do judaísmo racídico e honrado dentro do Chabad, e que foi um dos arquitetos, né, dos acordos de Abraão, que promoveu a paz entre Israel e 4 nações islâmicas, não é? Que foi o Marrocos, o Bahrein, Sudão e os Emirados Árabes Unidos. Ele também tem uma profunda amizade, né, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e ele é o arquiteto do Acordo de Abraão, que tem promovido a paz aí entre Israel e o mundo árabe. E ele recebeu uma carta, né, já que o Donald Trump, o genro dele, voltou à presidência, só que o Kushner falou que não vai fazer parte, dessa vez, do governo americano, né? Ele vai ficar de fora, não vai fazer parte, não fará nada. Mas aí, né, ele recebeu essa carta, esse chamado que se tornou público, que está escrito desta maneira, e foi parar no The Jerusalem Post, né? Caro Jared Kushner, o povo judeu precisa de você, editorial. Matéria do dia 11 de novembro, 11 do 11, né? Isso é extraordinário. Aqui está ele, né, ao lado da filha do Trump, né, sua esposa Ivanka Trump. E isso é algo extraordinário, né, para a gente ver que os judeus estão clamando por ele, estão pedindo para que ele volte, e vocês vão entender agora. Vamos lá. Jared, você provou repetidamente que tem as habilidades, o conhecimento e a tenacidade para fazer a diferença. A carta continua, né? Caro Jared Kushner, ex-assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, genro do presidente eleito Donald J. Trump. É hora de voltar à mesa. Nos últimos anos, você foi fundamental na reformulação do lugar de Israel no Oriente Médio. Por meio dos acordos de Abraão e inúmeros esforços nos bastidores, vocês trouxeram a paz para mais perto da realidade e fortaleceram a posição de Israel globalmente. Olha que coisa extraordinária está sendo dito sobre ele, né? É um jovem, né, digamos assim, na política, ele não tem uma experiência política, ele tem 43 anos, mas ele não é político de carreira, né? Ele é do ramo imobiliário, bem sucedido, ele é multibilionário, então não é qualquer um. Vamos lá, seguindo. A carta diz: agora, neste momento crítico, precisamos de você mais uma vez. Ele diz que não fará parte, mas os judeus, Israel está clamando: não, nós precisamos de você, você tem que voltar. Nós precisamos de você. No domingo, Ariel Kahana, do Israel Hayom, relatou que você voltou para ajudar o presidente eleito Trump enquanto ele se prepara para construir uma nova administração. Como Kahana observou, Kushner estava entre as figuras-chave da primeira administração de Trump e liderou muitos de seus sucessos. Esse reconhecimento ressalta o que nós em Israel e no mundo judaico já sabemos. Sua dedicação e habilidade em navegar por questões complexas podem gerar resultados sem precedentes. Uau! E assim, isso mostra que a gente não sabe, né, nem um terço de quem é esse garoto. Não é garoto, ele tem 43 anos, é mais velho que eu, é um homem, né? Mas ele tem cara de alguém muito novo, impressionante. Mas mostra a habilidade dele e como ele é visto no meio judaico, né, e pelas lideranças aí políticas. Ou seja, alguém que aparentemente não tem experiência nenhuma na política, mas que chegou no meio deles e está aí, está sendo aclamado, estão clamando para ele voltar. Precisamos de você, ou seja, o povo judeu precisa de você. Promoveu a paz. Eu lembro que na primeira administração Trump disse que se ele não conseguir trazer a paz, então ninguém mais vai conseguir. Isso é extraordinário. Israel não é estranho às ameaças existenciais.
Este ano, mais uma vez, nós vimos sob ataque, enfrentando uma tentativa coordenada de destruir nosso povo e nossa pátria. Saímos machucados, mas ilesos, mas cientes da necessidade de aliados fortes. O apoio dos Estados Unidos é essencial e sua influência em Washington tem se mostrado inestimável para mobilizar esse apoio. Seus esforços no governo Trump não foram apenas sobre diplomacia, mas sobre construir um futuro para Israel baseado na paz, segurança e estabilidade. Anotem bem essas palavras: paz e segurança. Mas também entendemos seu desejo de dar um passo para trás e proporcionar à sua família uma vida mais tranquila e privada. Desde 2020, tanto você quanto sua esposa Ivanka compreensivelmente priorizaram a família, mantendo um perfil discreto. Você tem todo o direito a essa escolha. Ainda assim, os riscos são muito altos, as ameaças muito reais e o momento muito urgente. Vocês entendem que nesse momento Israel está numa guerra contra o Hezbollah no Líbano, já praticamente liquidou o Hamas, mas está numa guerra em Gaza, e tem uma ameaça existencial contra o Irã, e tem outras diversas milícias e facções no Iraque, na Síria, e os Houthis no Iêmen, que estão em guerra atacando Israel, também diretamente. E neste momento que Israel se vê nessa situação tão delicada, os judeus estão clamando para o Kushner voltar. Nós precisamos de você, você tem que voltar. Você imagina, né? E eles estão dizendo claramente, olha, os riscos são altos, as ameaças reais e o momento é muito urgente, ou seja, a gente precisa de você. Quem é essa pessoa, né? Por que precisa dele? Apelo a Kushner, Israel e o povo judeu precisam que você dê um passo à frente, mesmo que seja apenas como consultor, ajudando a moldar a administração ou promovendo o legado dos acordos de Abraão. Porque ele é o arquiteto, ele que pensou em tudo. Não foi o Trump, foi ele. Ele é o arquiteto disso aí. Porque ele é judeu, ele conhece a mentalidade judaica, a fé dos judeus, ele também tem uma amizade profunda com Mohammed bin Salman, ele sabe como é o mundo árabe, ele tem negócios bilionários com eles. Então, tudo isso ali nos bastidores ele está tramando, tá? Inclusive, né, tem uma matéria muito interessante que eu vou pesquisar aqui para vocês sobre o Jared Notícias, né, que eu tinha já separado aqui e vou colocar para vocês que isso aqui aconteceu também em outubro, tá, deste ano de 2024. Vamos ver se a matéria vai carregar, né? Exclusivo, nessa matéria foi de outubro, olha, exclusivo. O genro de Donald Trump discutiu diplomacia entre Estados Unidos e Arábia Saudita com o príncipe herdeiro. Isso no dia 4 de outubro de 2024. Enquanto ainda nem estava tendo as eleições, ele já estava na Arábia Saudita discutindo uma diplomacia entre Estados Unidos e Arábia Saudita para promover um acordo de paz. O Kushner, o genro do ex-presidente Donald Trump, discutiu negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Arábia Saudita, envolvendo Israel com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A fonte não identificou, né, quando as conversas foram realizadas e se ocorreram antes ou depois do início do conflito em Gaza, mas elas incluíram discussões sobre o processo de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita, um objetivo diplomático importante tanto no governo Biden quanto a Trump. E aí, isso acontecendo, né? Então, vamos voltar para a matéria aqui embaixo, só para ler para vocês o restante, né? Ele fala disso e depois, você demonstrou sua destreza em diversas frentes durante a última administração. Seu trabalho com líderes em todo o Oriente Médio ajudou a mudar alianças em favor da paz, um feito que poucos pensavam ser possível. Os acordos de Abraão transformaram o cenário político de nossa região, criando parcerias com países que antes viam Israel com hostilidade. Hoje,
Israelenses e cidadãos de nações árabes podem trabalhar, negociar e compartilhar uma visão de cooperação que você ajudou a mudar. Não há como exagerar a importância dessa conquista. É um marco na história judaica que será lembrado por gerações. Ao retornar ao lado do presidente, você traz não apenas a experiência adquirida em anos de experiências diplomática, mas também uma perspectiva única. Você mostrou ao mundo o que pode ser alcançado quando determinação, visão e praticidade se cruzam. Um retorno que traz esperança. Vejam só. Como observou o relatório de Kahana, em seu retorno é visto como um sinal de esperança renovada, uma frase que captura perfeitamente o sentimento coletivo daqueles que valorizam o futuro de Israel. Israel sobreviveu a muitas provações, mas sobreviver não é suficiente. O que precisamos agora é de um caminho a seguir, um caminho que garanta nosso futuro, que garanta o nosso lugar no Oriente Médio e fortaleça nossas parcerias ao redor do mundo. Ou seja, eles precisam de alguém que salve Israel, né? Que garanta, né, qual caminho Israel deve seguir e que garanta que Israel vai ter um lugar no Oriente Médio. Ou seja, alguém que garanta o futuro de Israel. Olha só, se pondo aí, né? O futuro da nação, se é o país, né, o povo que Deus escolheu, por que se pôr nas mãos de um homem? Né? Quem é esse menino? Esse jovem aí? Não se trata apenas de política, trata-se do futuro do povo judeu, da nossa terra natal e do legado que deixamos para trás. Precisamos de líderes que possam traduzir nossas esperanças de paz em políticas viáveis, que possam influenciar as decisões de Washington e que possam defender a visão de um Israel que prospere em um Oriente Médio pacífico e estável. Jared, este é um momento histórico para você, para Israel e para o povo judeu. Você provou repetidamente que tem as habilidades, o conhecimento e a tenacidade para fazer a diferença. Este é um chamado não apenas para retomar um papel, mas para assumir uma responsabilidade que a história colocou sobre seus ombros. Rapaz, o negócio tá ficando louco, né? Pedimos que você aceite essa responsabilidade e use sua voz, sua visão e sua influência para o bem maior. Como Isaías disse tão sabiamente em Isaías capítulo 32, versículo 17, abre aspas, o resultado da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e segurança para sempre, fecha aspas. A verdadeira paz vem por meio de ações justas, alinhadas à visão dos acordos de Abraão de paz por meio da diplomacia. O povo judeu, Israel e o Oriente Médio precisam de você. Faça isso. Essa é a carta do Kahana, né, de Israel para Jared Kushner, pedindo, implorando, volte. Porque, olha só, nós precisamos que o povo judeu tenha um futuro e você pode dar esse futuro para Israel. Não é impressionante? Será que ele vai voltar para o cenário, irmãos? O governo Trump tem 4 anos, está se mostrando um governo muito a favor de Israel, está colocando pessoas chaves para controlar o país. E eu lembro vocês que na Copa do Mundo, né? Aí a última, tivemos um encontro, né? Lá num jogo de futebol, né? Inclusive na final, né? Nós tivemos juntos, num camarote, Jared Kushner e Elon Musk juntos, né? Então, assim, o que é que está sendo preparado para o mundo? O que é que está sendo preparado para o mundo? E nós não sabemos quase nada. Mas ele aí pode voltar para o cenário e com muito mais força. E dessa vez, como eu falei para vocês, pela legislação, o Trump só pode mais 4 anos. Ele não pode mais renovar o contrato ou o seu cargo, né, sua presidência, porque é a legislação. A não ser que algo, claro, mude ao longo do caminho. Mas ele não tem mais que ser moderado, respeitoso, pelo contrário, ele vai com tudo com a sua política para transformar os Estados Unidos e o mundo. E aí, agora Israel está clamando para que Trump volte, né? Será que as coisas vão se tensionar tanto no Oriente Médio e ele vai surgir como salvador, aquele que vai promover uma paz, né? Porque as pessoas não entendem, mas que o anti-Mashiach, ele não vai ser um homem que vai chegar e
bombardear todo mundo, levar o mundo Ele vai ser alguém, um líder diplomático que vai trazer uma diplomacia inovadora. Ele vai promover a paz, né? Ele vai dizer algo que vai encantar o mundo. E isso está nas escrituras. O profeta Daniel diz, né? Ele terá uma boca que falará coisas espantosas, mas obviamente ele falará contra o Criador. E ele, para quem não sabe, ele é um dos homens, né, que mais manda dinheiro para o Instituto do Templo, que é um instituto privado que já tem tudo construído para um possível terceiro templo em Jerusalém, não é uma política do governo de Israel, tá bom? Então esqueçam isso de que o governo de Israel quer construir um templo, talvez até queira. Tem ali sim pessoas que querem sim, como Itamar Ben-Gvir, Smotrich, mas não tem poder para isso, né? E não é uma política do Netanyahu. Então, o que Israel quer hoje, o desejo de Israel é conseguir paz, viver ali pacificamente com seus vizinhos. E parece que tá claro que este aí é peça-chave fundamental para promover a paz entre Israel e os seus vizinhos muçulmanos. Então, irmãos, a gente tem que ficar muito atento. Isso está claro para nós do que está por vir aí. Então a gente tem que estar bem atento de quem é esse jovem, né? E o momento em que ele vai surgir no cenário para trazer essa tal paz e promover o acordo de Abraão, que ele é o arquiteto. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Manterei vocês atualizados. Um abraço a todos.